E vamos nós de novo falar sobre esse pedaço de bosta aqui, né? Justiça aceita denúncia contra dirigentes do PCO por antissemitismo. Vamos ver. Então lá. Rui Costa Pimenta, que é o presidente do PCO, e Henrique Aras, também dirigente do partido, eles foram denunciados pelo Ministério Público por basicamente antissemitismo. É isso. E a justiça aceitou a denúncia, né? Essa denúncia ela veio logo após aquela comemoração que eles fizeram no dia 7 de outubro de 2023. Foi alguns dias atrás. E eu tava lá. E de certa forma, assim, modestamente, vai. Até eu, Matheus, a gente ajudou a trazer um pouco de luz para aquele absurdo. Absurdo, né? Para aquele absurdo. Isso é meio reconfortante, sabe? Mas eu quero saber quando é que a APOESP e os professores que participaram daquele ato também vão sofrer as consequências. Aguardemos. Mas já que a gente está nesse assunto, né? Vamos pro próximo tópico. Os Estados Unidos pedem que Hamas pare de atirar contra civis palestinos. Antes de apontar a falta de posicionamento dos nossos heróis militantes da flotilha, né, a Global Summit Flotilha, é importante deixar claro que o Hamas faz isso para manter o status quo, né? Impor medo naqueles possíveis dissidentes. Quem pensar em se rebelar, em protestar contra o regime, é esse fim aí que eles vão ter. Provavelmente essas pessoas que morreram estavam insatisfeitas e entendiam que o problema da região é justamente a organização terrorista que administra esse local. E eles usaram, e eles acabam usando essas pessoas como escudo, né? O Hamas não defende o povo palestino. E o problema de tudo isso não é Israel, não é Israel. É justamente o Hamas. E esse tipo de explicação que eu tô falando aqui, que o problema é o Hamas, você não vai encontrar dos militantes que ficam criando narrativas para vender a imagem do opressor contra o oprimido. Isso não esse tipo de narrativa, esse tipo de história que eu tô te contando, não é vendável, não vende, né? E eles insistem em chamar o Hamas, aquela organização terrorista, de resistência palestina, né? Só que muitos palestinos ali são reféns desses caras, eles entendem que o problema é o Hamas. Só que eles não podem falar, é óbvio, né? E da mesma forma existem crianças sendo formadas, crianças militantes sendo formadas nas escolas e nascendo com ódio de Israel. Então assim, é um problema cultural muito grande, muito difícil. E eu vejo com muito ceticismo esse acordo de paz do Trump. Inclusive, eu vi que o Hamas já anunciou que não ia devolver alguns corpos de judeus mortos, enfim. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos aproveitar e vamos ver o que os nossos militantes falaram dessas atrocidades, onde o Hamas começou a atirar e matar palestinos em Gaza, né? Começando pelo Twitter da Greta Thunberg, a psicopata ativista de seus 20 anos, sei lá quantos anos tem essa merda. E que, segundo a esquerda, deveria ganhar o prêmio Nobel no lugar da Maria Corina Machado, né? Veja só, uma militante retardada dessa para ganhar um prêmio Nobel, por ficar disseminando narrativa de organização terrorista. É um absurdo, cara. Inclusive, eu nem vi, o Itamaraty chegou a reconhecer o prêmio Nobel da heroína venezuelana? Não vi, me responde aí embaixo. Ó, última postagem, 8 de fevereiro. Human rights movements are the antibody of healthy societies and political systems. Então, os direitos humanos, os movimentos de direitos humanos é o anticorpos das sociedades saudáveis e dos sistemas políticos. Desde sociedades civis, ativistas, trabalhadores, pessoas comuns e intelectuais. Todo mundo é necessário. Então, assim, não falou nada. A reminder, the people in power don't need conferences, treaties or agreements to start taking real climate action. Enfim, no Twitter dessa bostinha, nada. Vamos agora para o Tiago Ávila, o comunista revolucionário brasileiro, né? Que só defende pauta bosta. O Brazilian Activist pegou sarna em Israel. Vamos lá. Update about the flotilla and the ceasefire deal. Keep on mobilizing until we defeat all forms of exploitation, oppressions and destruction of nature. Nada, não falou nada. Óbvio que não falou. Ele não falou nem em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas entrou em Israel, né? Olha a carinha dele. Até pra sorrir ele é falso. É inacreditável, cara. O cara não consegue disfarçar nem numa foto de perfil. Ah, toma no cu. Falou, seu bosta. Mariana Conte, ela também, que teve na flotilha, né? Vereadora do PSOL em Campinas. Ela apoia as invasões em Campinas do prédio do INSS, né? A carinha não engana. Desculpa aí, Olha lá. Vamos ver se ela falou alguma coisa. Ó, já começa uma solidariedade ao Breno Altman, né? Por ter sido, segundo ela, perseguição política. Ele pode chamar judeus de ratos, em comparação com o Holocausto, enquanto os judeus eram comparados a isso como uma forma de desumanizá-los. E agora ela tá oferecendo, por que não? Uma solidariedade ao jornalista Breno Altman, né? Sempre assim, esses filhos da puta. Milhares de palestinos começam a retornar para o norte de Gaza em meio à retirada parcial do exército israelense e início do cessar-fogo no enclave palestino. O acordo mediado por Trump não é um acordo de paz. Sabemos que a paz virá somente quando
o povo palestino tiver sua autodeterminação e soberania sobre seu território garantidas. Porém, o cessar-fogo põe trégua a matanças... Olha lá, pôs trégua até esse momento, né? Porque quando o Hamas começou a matar esses coitados, cadê ela falando? Ah, não falou nada, Mariana. Talvez você tenha esquecido, né? Ah, eu vou te dar um desconto. Tá bom, Mariana? Tá bom, Mariana. Tchau pra você também, Zé Ruela. Agora, a deputada petista, Luziane Lins. Será que a Luziane Lins... Olha, comparando o PT com o PSOL, o PT é muito mais centrado, muito mais centro, certo? Vamos ver se a Luziane Lins falou alguma coisa. Se compadeceu com os pobres palestinos que ela diz defender? É, parece que não. Extrema-direita, ela tá preocupada em atacar a extrema-direita! Ai, ai, é Bolsonaro daqui, Bolsonaro dali, é tudo Bolsonaro, essa bosta aí. Congratulações. Cadê, Luziane? Cadê você falando, Luziane? Do Hamas assassinando os palestinos! Eu achei que você defendesse eles. Infelizmente, eu acho que a Luziane Lins estava ocupada dançando na flotilha e esqueceu de falar, né, da opressão dos palestinos contra o Hamas. Eu te dou um desconto, tá bom, Luziane? Mentira, não dou não, tchau. E aí eu entrei no Instagram da psicopata juvenil e nada também. Ela tá preocupada em falar de Israel, vejam só. Ah, chega, eu tô cansado. E aí, uma coisa que eu queria mostrar. Nós temos esse perfil aqui, Ahmed Al-Khalid. Pragmatic Palestinian. É um palestino pragmático. Do you care about Palestinians' life? Você se importa com as vidas palestinas? Por que você não demanda que o Hamas se renda? Exatamente. É um palestino falando isso. Olha que absurdo! E logo no primeiro tweet fixado, sou um palestino e apoio o direito de Israel existir e definir a si mesmo e definir aquela terra como uma terra para os judeus. De um jeito similar, eu apoio os direitos da autodeterminação dos palestinos, estabelecer um território oficial da Palestina como sua terra natal. Você concorda? Eu concordo 100% com você. Isso é vida real, não é opressão versus oprimido, capitalismo versus comunismo. E aí a gente chega nesse post aqui, né? E é o que eu tenho falado para amigos meus todo momento. Vamos lá. Sinto-me profundamente intrigado com um certo fenômeno ocidental, né? Os ativistas ocidentais. Os ativistas climáticos defensores dos direitos humanos e autoproclamados progressistas que, de alguma forma, acabam ecoando os argumentos do Hamas. Eles pegam as narrativas do Hamas, o Hamas usa pessoas como escudo, estruturas críticas para construir bases militares embaixo, e numa guerra, não sei se vocês sabem, atacar a estrutura civil é crime de guerra. Você precisa mirar em estruturas militares. E quando o Hamas se posiciona embaixo de estruturas civis, com estruturas militares, eles usam as estruturas civis como uma narrativa para Israel matar e eles ganharem a narrativa. Vocês entenderam? E quando algum retardado, amigo seu esquerdista, chega para você e fala: é um genocídio, Israel tá cometendo crime. Cara, faz a conta. 1 mais 1 é igual a 2, porra. Né? Então, assim, acabam ecoando os argumentos do Hamas. O que impulsiona essa contradição? Como as pessoas que lutam para salvar o planeta encontram conforto moral apoiando um movimento que glorifica a violência, reprime mulheres, persegue minorias e destrói o futuro de seus próprios filhos? Vamos olhar além da política e explorar o modelo mental por trás dela. A necessidade de uma história simples de o bem versus o mal. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Não é o opressor contra o oprimido, não é o bem e o mal, não tem o bonzinho e o mocinho. Não tem, cara. É vida real, é uma guerra. Uma guerra que, assim, é dominada pela narrativa do Hamas. Ele continua. Esses ativistas frequentemente pensam em categorias morais binárias. Vítima versus opressor, colonizado versus colonizador. Isso simplifica um mundo caótico em um mapa moral, claro. Uma ilusão reconfortante de saber quem são os bandidos. Nessa história, os palestinos automaticamente desempenham um papel de vítima e, portanto, o Hamas se torna resistência, não um regime tirânico. Agora volta lá para a comemoração do PCO em 7 de outubro. É isso, que eles não precisam de fatos, eles precisam de clareza moral, mesmo que seja falsa. 2. Projeção de culpa e desejo de redenção. As sociedades ocidentais carregam consigo uma profunda culpa histórica. Colonialismo, racismo, destruição ambiental. Apoiar uma causa que parece anti-imperialista torna-se um ritual de limpeza psicológica. Eles se veem como aliados dos oprimidos, mas na verdade não estão nos julgando, estão lavando a própria consciência. É a definição clara do que é projeção de culpa, né? 3. Atração pela intensidade emocional. Movimentos como o Hamas transformam a emoção em uma arma. Dor, raiva, sacrifício, resistência. Para jovens ativistas criados no conforto digital, essa intensidade parece autêntica. Eles anseiam por luta moral da mesma forma que outros anseiam por aventura. Eles confundem destruição com profundidade. Moral
Narcisismo moral. Não se trata da verdade, mas de se sentir virtuoso. Muitos ativistas ocidentais são movidos menos pela compaixão e mais pela necessidade de serem vistos como compassivos. A causa palestina se torna um palco para sua autoimagem. Eles clamam por gás online, mas nunca perguntam como Hamas trata os palestinos dentro de Gaza. 5. Dissonância cognitiva e empatia seletiva. Dissonância cognitiva é um termo muito usado no estudo da ideologia, né? E é muito interessante se aprofundar sobre esse assunto. Dá uma lida aí, é legal. Para manter sua visão de mundo, eles precisam filtrar a realidade, ignorar o Hamas executando dissidentes, silenciando mulheres, roubando ajuda humanitária ou construindo túneis sob escolas. Eles não conseguem sustentar as duas verdades ao mesmo tempo. Que os palestinos sofrem e que o Hamas é seu principal algoz. Então eles apagam uma verdade para manter o conforto da simplicidade moral. 6. Culto da resistência. O ativismo climático ensina: age agora ou todos morreremos. A propaganda do Hamas ecoa essa urgência emocional. Resista ou seja apagado, né? Ela explora o mesmo combustível psicológico: pânico, propósito, identidade. Exceto que um luta para preservar a vida, o outro glorifica a morte. Quando vejo esses ativistas marchando com slogans que defendem o Hamas, não vejo solidariedade, vejo confusão psicológica disfarçada de moralidade. Eles não entendem a nossa realidade, projetam suas fantasias de rebelião sobre a nossa tragédia e, ao fazê-lo, tornam-se ferramentas úteis para as mesmas forças que nos mantêm oprimidos. Se eles realmente se importassem com os palestinos, estariam ao lado daqueles que rejeitam o Hamas, rejeitam o culto à morte e sonham com um futuro construído, não queimado. Olha, eu sei que em algum post anterior a esse, eu falei sobre a famosa falácia da autoridade, né? Que não é só porque o cara é palestino que ele tem todas as... Como é que fala? Esse cara tem... Não é só porque ele é palestino que ele tem todas as propriedades pra falar. Igual um judeu, não é só porque ele é um judeu que ele pode defender a causa palestina, ele não tem todas as propriedades. Em vídeo o Breno Altman, né? Mas esse post aqui, ele é muito sóbrio. Ele não traz um culpado, um opressor versus um oprimido. Ele traz um diagnóstico do que acontece ali na região. Não é um negócio simples. E todos as setas apontam pro Hamas. E essa menina aqui, ela é uma psicopata. Eu já falei 12 vezes, 1 milhão de vezes, vou continuar falando. E esse post, ele mira e converge junto com essa opinião aqui, ó. Eu sou um palestino e suporto o Estado de Israel existir e também suporto o Estado da Palestina. Quem tem bom senso vai acabar caindo nesse funil. Isso aqui é um post sensato. É o que eu tento explicar para amigos esquerdistas desde que eu comecei a me aprofundar sobre essa guerra. Mas é muito difícil, cara. É muito difícil. Realmente, a dissonância cognitiva não permite com que essas pessoas entendam, né? Mas enfim, era isso. Tomara que o PCO tenha o seu registro cassado. Tomara que os professores que estiveram no ato sejam demitidos, né? E tomara que o Hamas seja extinto e que esse acordo de paz, para daqui 30 anos, quando a gente olhar para trás, ele tenha valido de alguma coisa e tenha sido efetivo, né? É isso. Valeu.